Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 17 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre loops. Nós vamos ver um novo loop, que é o loop do for. A agenda da aula de hoje então é aprender sobre o controle, que é o loop for. Os requisitos dessa aula é ter o Java JDK instalado e utilizar uma IDE de sua preferência. Pode ser o Eclipse, o NetBeans ou alguma outra. Bom, o que é esse comando for? O que seria esse loop for? Bom, o comando for, ele vai executar um bloco de código que está dentro do comando for enquanto uma expressão for verdadeira. Só que dentro do comando for, como vocês podem ver que tem um snippet de código aí, ele não tem apenas a condição, não tem apenas a expressão booleana. Nós podemos inicializar uma variável, por exemplo, um contador. Nós podemos adicionar uma condição, por exemplo, o i tem que ser menor que 10, né? O contador tem que ser menor que 10 ou maior que 10, enfim. E uma atualização. Nessa atualização é onde a gente faz o incremento ou o decremento do contador, dependendo da necessidade do programa que a gente está fazendo. E esse comando, ele é muito utilizado na programação. Dos comandos de loops, ele é o mais utilizado. Então, para esse comando, existem algumas variações. A primeira variação desse comando seria o normal, onde a gente inicializa um contador, a gente adiciona uma expressão booleana, né, que seria, por exemplo, o i menor que o 5, e a gente atualiza a variável do i, que seria o i++, e dentro desse código do for, a gente coloca alguma lógica de programação, que nesse caso seria imprimir o valor de i. Vamos ver isso na prática. Aqui, olha, vamos criar uma nova classe, que seria o loop for, ou você pode chamar de aula 17 também. Vou mudar aqui o pacote para aula 17 e colocar um public static void main para a gente executar. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, olha aqui no loop while. Primeiro, a gente criou uma variável que é um contador, né? A gente chamou de i e inicializou com 1. Aí aqui nós temos uma condição booleana, né, uma expressão booleana, cujo resultado vai ser verdadeiro ou falso. E dentro desse comando do while, nós estamos atualizando a variável do contador, que seria a variável do i. Aqui no for é um pouco diferente. Aqui dentro do for, ó, tenho aqui o bloco, e a gente separa por ponto e vírgula os três itens que nós vamos colocar aqui dentro. Primeiro, nós vamos criar uma variável, pode ser uma variável count, uma variável count, contador, enfim, você dá o nome que você quiser, mas o mais comum é a gente criar aqui o i, que seria a inicialização da variável. Aqui no meio é onde nós colocamos a expressão booleana, que é a condição que a gente quer que seja executada para ver se executa o que está dentro do for ou não. Então, aqui eu vou colocar i menor que 5. E aqui é onde nós atualizamos a variável. Aqui dentro do while, nós estávamos incrementando o i dentro do próprio while. Aqui nós vamos colocar nesse lugar aqui da atualização. E aqui a gente pode executar alguma lógica de programação. Nós vamos colocar algo simples, que seria o valor de i. Mais i. E nós podemos executar. Ele vai imprimir o valor de i 5 vezes, tá? Aqui nós podemos trocar para 1 e colocar menor que 5. Também não tem problema. Só que é legal a gente se acostumar que no Java, nós vamos ver um pouco sobre arrays depois, que também são amplamente utilizados no Java. É bem comum nós inicializarmos uma variável, um contador com 0, tá? Aqui a gente coloca a quantidade de vezes que a gente quer que esse comando seja executado. E aqui nós não colocamos o igual, colocamos apenas sempre o menor ou o maior, dependendo se a gente quer colocar por exemplo, colocar um 5 aqui e seja maior que 0 e aqui o i menos menos. A gente pode também fazer isso decrementando, como por exemplo aqui, ó, i 5, i maior que 0
e aqui o i menos menos, tá? A gente pode fazer isso também. Então, aqui, ó, de 0 a 5 e aqui de 4 a 1. Quando a gente decrementa, geralmente a gente coloca o maior igual. Tá? Então, nós temos aqui de 0 a 4 e de 5 a 1. Tá? De qualquer forma, os dois são executados, o comando, o bloco de código que está dentro do comando for é executado 5 vezes em cada um, tá? Uma coisa que eu quero que vocês notem aqui também, olha, int e 0, nós estamos declarando a variável aqui e aqui de novo declarando a variável. Em qualquer outro programinha que a gente criou antes dessa aula, a gente sempre declarava a variável e tentava reutilizar ela depois, como foi o caso aqui desse programinha da aula passada, que era do loop while. A gente reutilizou o i. Se a gente quisesse duplicar esse código, a gente iria inicializar o i novamente, tá? Então, isso faz parte de escopo de variáveis. Nós vamos ter uma aula para poder discutir isso, para ir bem a fundo nesse assunto, mas por enquanto o que vocês precisam saber é que as variáveis declaradas aqui no for, na parte de inicialização de variáveis, o escopo dessa variável é apenas aqui dentro desse bloco. Se a gente tentar fazer alguma coisa como a gente fez na aula passada, colocar aqui o println i, vai dar um erro, porque o Java ele não reconhece essa variável i, tá? Porque a variável i foi criada para o bloco for e ela apenas vale aqui para o bloco for. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber, tudo bem? Então, essa é a maneira normal de se declarar um bloco for. A gente tem uma a gente inicializa uma variável, existe uma expressão booleana que vai ser avaliada com o resultado de verdadeiro ou falso. Caso seja verdadeiro, a gente executa esse código e aí a gente vem aqui para a parte do incremento, né? Ou decremento, para atualização da variável que foi inicializada. Esse seria o for normal. A gente também pode fazer o for com mais de uma variável, tá? E quando a gente usa mais de uma variável, nós separamos através de vírgula. O ponto e vírgula, ele vai separar a inicialização da expressão com a atualização. Quando a gente utiliza mais de uma variável, a gente separa por vírgula. Então, aqui a gente pode fazer mais um exemplo, que seria aqui o outro exemplo. Vou colocar o for, tá? Vou colocar aqui os dois pontos e vírgula, que é necessário. Aqui, então, eu vou inicializar o i com 0, vírgula, o j com 10. Aqui eu vou colocar a expressão, eu quero que seja executado enquanto i for menor que j. E aqui eu vou aumentar o valor de i e diminuir o valor de j. E aqui nós podemos imprimir esses valores. O i, cadê? I é igual a i, e aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, j é igual a j. Então, a gente pode fazer esse exercício também. I é 0, j é 10, I é 1, j é 9, I é 2, j é 8, I é 3, j é 7, I é 4, j é 6. E no momento que eu incremento o i, ele tem o valor de 5, e decremento j, que também vai ter o valor de 5, 5 é menor que 5? Não. Se isso aqui fosse um menor igual, seria verdadeira a expressão. Mas no momento que i é 5 e j é 5, esse comando não será mais executado. E a gente pode também, essa é mais uma maneira da gente utilizar o bloco for, o comando for. A gente também pode utilizar o for com partes ausentes. Isso aqui não é muito comum. A maneira mais comum da gente utilizar o for na programação é a primeira forma, né? Que seria o for normal, que a gente tem lá um for int i 0, i menor que algum valor i mais mais, por exemplo, né? Que a gente tem a inicialização, a expressão e a atualização.
mas a gente também pode utilizar com partes ausentes. Pode ser que o programa que você esteja fazendo requer que você faça isso, então tudo bem, você pode utilizar. Então, aqui, olha, nós podemos inicializar uma variável, ó, vou até colocar aqui o int count 0, tá? E aqui no for eu vou declarar com os dois pontos e vírgula, como sempre, tá? Só que aqui eu já estou inicializando a variável, o contador, fora do for. Aqui eu posso colocar o count menor que 5, botar aqui count, e aqui dentro eu faço alguma coisa, system.out.println, e aqui eu valor de count, coloco aqui o count, e aqui eu faço um count, por exemplo, eu vou incrementar a cada 2. Poderia colocar esse count mais 2 aqui também, mas é só para colocar aqui, para colocar 10, só para facilitar. E aqui então, valor de count 0, 2, 4 e 6, ele vai contar a cada 2. Eu posso fazer isso também. Isso aqui seria a mesma coisa de ter um for. Eu vou utilizar aqui agora o count, tá? Só pra gente não utilizar a mesma variável que já foi utilizada aqui. O count menor que 10. E aqui eu também posso fazer aqui, count recebe count mais 2. Tá, então eu poderia, por exemplo, colocar aqui count mais aqui dentro. Então aqui, olha, eu vou fazer o mesmo exemplo, só que eu vou utilizar a variável count aqui, tá? Então count recebe 0, count é menor que 10, e aqui então seria count mais igual 2. Eu posso fazer isso aqui sem problema nenhum, tá? E aqui então o valor de count, tá? Mas aí aqui é count. É a mesma forma, isso aqui é a mesma forma que isso daqui, mas caso seja preciso, né, a gente pode utilizar com partes ausentes também. Existe também o loop infinito, que aí o seu programa nunca vai parar de rodar, que seria um for com apenas os dois pontos e vírgula dentro dele. É a mesma coisa que um while true, e aí o bloco lá dentro vazio. A gente também tem um loop infinito. Muito importante, não tentem isso em casa, tá? Porque senão vocês vão ter que tirar o computador, a tomada da parede para poder parar o programa, senão o programa nunca vai terminar de executar. E aí, né, melhor não tentar isso, mas só para curiosidade de vocês, fica aí, fica como curiosidade que você pode ter um loop infinito, um for infinito, um while infinito, do while infinito. A gente também pode ter um loop sem corpo. Isso aqui seria mais utilizado quando você quer somar valores. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma soma 0. Eu quero somar, eu quero saber o valor de... Eu quero somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, etc. Eu quero fazer essa soma. Então, por exemplo, vou somar aqui com i. Aqui eu quero somar de 0 a 5, por exemplo. De 1 a 5, vamos colocar aqui 1. Essa variável soma é a variável que vai totalizar a soma. Então, aqui seria soma mais igual. E aqui eu sempre vou aumentando o valor de i, né? Então, vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Eu posso deixar isso aqui, esse corpo, totalmente vazio, tá? Ou se eu quiser, eu posso tirar as chaves e colocar um ponto e vírgula. E aqui, então, system.out.println, o valor da soma é soma. Então, olha, o valor da soma é 10. Uma coisa como curiosidade para vocês, eu posso ter também um for
né? Ou vou pegar esse primeiro exemplo aqui novamente, eu vou repetir. Isso a gente pode ter com if, a gente pode ter com while, a gente pode ter com o for também, com esses blocos, é a não utilização das chaves, tá? Então, eu posso utilizar eu posso ter esse programa aqui, um for, e o item valor de algum valor, né? É impresso aqui. Quando que isso é utilizado? Quando eu não tenho as chaves, tá? Isso é pro if, pro else, pro while, do while, pro for, pros blocos. A gente geralmente não utiliza as chaves pro case do switch, como vocês viram lá na aula. Cadê? Foi a aula 15. Aqui dentro do case a gente não utiliza as chaves, a gente vai colocando todos os comandos só separando por ponto e vírgula mesmo. Mas aqui, olha, é só quando tem um. Eu particularmente não recomendo, vocês vão ver código aí por aí na internet assim, mas eu não recomendo que vocês utilizem isso. Por quê? Principalmente depois quando a gente vai dar manutenção em algum projeto, vai dar manutenção em algum programa, é muito comum que a gente vai colocar aqui, então peraí, eu vou colocar aqui então que o i, sei lá, eu vou imprimir um outro valor aqui. Eu vou imprimir uma outra coisa aqui. Só que aí quando você, né, você identa aqui, você deixa aqui de baixo, que é para dizer que tá dentro, mas aí quando você vai executar, o programa acaba errando. Na verdade, você queria também imprimir isso aqui toda vez que isso aqui fosse impresso. E aí é muito mais simples quando a gente tem as chaves para poder abraçar todo esse bloco de código. Então é bem diferente, que aqui vai ser impresso toda vez que essa linha for impressa também, ao contrário de não ter as chaves, que aí significa só essa primeira linha após o bloco do for que vai ser executada. Então muito cuidado com isso daqui, é uma boa prática você sempre utilizar chaves quando você está programando, mesmo que vai ter só uma linha de código dentro, como a gente está fazendo aqui. Mas é sempre bom a gente utilizar. O código fica mais legível, outra pessoa que for ler o seu código vai entender melhor também aqui. Tudo bem, pessoal? Então, sempre utilizem as chaves. Fica aí uma dica de uma boa prática de programação com Java. Para finalizar a aula, existe também um outro loop melhorado. Ele, na verdade, foi introduzido no Java 5. Ele é muito utilizado com arrays. Quando a gente estudar arrays, a gente volta para a questão dos loops e aprende como seria esse loop melhorado. Mas, por enquanto, o for ele é amplamente utilizado e muito utilizado na programação. Bom, lição de casa. Essa aula, como a gente está fechando essa questão de loops, nós vamos ter lição de casa também, que são mais exercícios, são bastante exercícios sobre as aulas, sobre a aula passada e essa aula, tá? Que é só sobre loops. E aí vocês podem utilizar o while, o do while ou o for para poder resolver os exercícios. É com vocês. De novo, não é obrigatório fazer os exercícios, mas para praticar, para aprender bastante, é legal a gente fazer os exercícios. E depois eu posto uma aula só com a correção dos exercícios. O link dos exercícios está na tela, vou deixar também na descrição do vídeo. O código-fonte dessa aula está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast aqui no canal também. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela e também está na descrição do vídeo. Contato. Não esquece, se você curtiu essa aula, de dar um joinha aqui no vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.